Um dos maiores problemas que a gente tem com relação à produtividade é que a gente não sabe estabelecer algumas prioridades dentro do processo. A gente associa a prioridade como a questão de fazer mais coisas, né? Você produzir mais. Só que a gente esquece da parte de qualidade. Então a gente precisa, na minha opinião, redefinir o que é produtividade. Produtividade é basicamente você ter clarezas do que você quer produzir, excluindo tudo aquilo que não faz sentido para você e tirando um tempo para você poder executar aquelas atividades. Quando você tira blocos de hora, por exemplo, de 1 hora até 2 horas da tarde, de 1h30 até as 2, né? Quando você tira um bloco de tempo específico, fica muito mais fácil de você manter aquela consistência. Então, se a gente entender esses três princípios de a clareza do que eu quero fazer, tirar o tempo para fazer tudo isso e fazer as coisas certas para que eu chegue onde eu quero, né, para que eu chegue no meu objetivo, você será naturalmente mais produtivo. E junto disso entra um outro aspecto que eu já comentei em alguns vídeos, que é a questão de como é que está o seu nível de energia. Porque o nível de energia ele vai determinar a sua clareza, então seus objetivos, atividades e tudo mais, e também o seu foco. Não adianta só você entender que eu quero chegar nesse estilo de vida, nesse tipo de pessoa que eu quero me tornar e tudo, se eu não parar para entender que o que eu como, a qualidade do meu sono, a qualidade do meu dia, minha rotina, todos esses elementos, eles também interferem no meu foco. Então, quando você tem clareza dos seus níveis de energia e desse foco, fica mais fácil de você poder navegar ou trilhar o seu dia a dia. E aí você consegue realmente ser mais produtivo. Um exemplo básico, é muito comum eu conversar com algumas pessoas e elas falam assim, nossa, eu prefiro a madrugada, a noite, porque eu sou mais produtivo. Por quê? Porque a parte da manhã e da tarde a casa tá cheia. Tem mãe, tem pai, às vezes a criança e tal, e aí você tá todo muito ocupado e quando chega a noite você tá naquele silêncio, a casa foi dormir, você produz. Esse é o meu caso hoje. Eu produzo muito mais depois das 10 da noite do que antes. Então, antes desse horário específico, tirando ali os atendimentos, eu paro para planejar atividades ou otimizar uma coisa ou outra, mas produzir mesmo, por exemplo, fazer vídeo, planos de terapia e coisas nesse sentido, tudo isso é à noite. Não porque o nível de energia está lá em cima, porque isso está quando eu acordo, mas porque o nível de foco ele é maior nesse ponto. Então a gente precisa entender esses dois elementos. Quando você começa a entender o seu funcionamento da sua rotina, do seu dia a dia, tudo fica mais fácil. E aí você começa a se organizar. Lembrando, a produtividade é visão mais a execução. Ou seja, a clareza do que eu quero mais a clareza do que eu tenho que fazer. E aí quando você alinha tudo isso, você tem uma boa visão, você tem boas execuções ali dentro do que você precisa, que te aproximem dos seus objetivos, você se torna de fato uma pessoa mais produtiva. O grande problema é esse, né? A gente parar e entender o que a gente quer. A gente precisa às vezes parar e pensar sobre o tempo de uma maneira mais prática. Na psicologia comportamental, economia comportamental e coisas do tipo, psicologia financeira, perdão, a gente fala de um termo chamado custo de oportunidade, que é o dinheiro que eu gasto numa atividade eu não posso gastar na outra atividade. Se eu comprei um jogo de R$ 200, eu não posso gastar os mesmos 200 em outra atividade. E junto disso, dentro desse conceito, a gente pode entender tudo o que me custa para chegar naquela oportunidade ou que me fará perder aquela oportunidade. Quando a gente olha para o tempo como um todo, a gente precisa ver ele dessa mesma forma. Se eu gasto 1 hora jogando videogame, eu não posso gastar essa mesma 1 hora fazendo outra atividade. Mas eu sou multitarefa. Eu estou jogando e estou ouvindo um curso. Não, você está dividindo a sua atenção e você não reterá nenhuma daquelas aprendizagens ali que estão contidas no curso. É muito comum a gente tentar fazer isso, mas não é o ideal. Eu lembro que eu já vi um influenciador uma vez, ele falava que ele jogava, acho que era FIFA ou coisas do tipo, e botava uns audiobook em 2x, 3x, e assim ele via um monte. Eu falei, você não está sabendo nada, você não está aprendendo nada.
porque você está numa atividade que demanda uma função executiva de alta complexidade, que é o jogo, principalmente um jogo como FIFA, por exemplo, e você tem uma outra atividade que demanda outros tipos de processamentos mentais que demandam também a sua atenção. Então a gente precisa entender que esse custo de oportunidade, dentro do que a gente está considerando aqui, de uma organização, de prioridades e tudo, para produtividade em si, ele tem uma coisa que você precisa avaliar, que é onde e como eu quero gastar as minhas energias, onde e como eu quero gastar o meu tempo. E é uma coisa que eu brinco muito com os meus clientes, por vir do meio nerd, que é como se fossem aqueles AP Points, Action Points, pontos de ação. Ao longo do seu dia ou a cada turno, você tem pontos de ação que você deve tomar. Só que eles vão desgastar. À medida que você gastou todos, você esgotou, você exauriu. Ele precisa recuperar de novo. Dependendo do que você faz, esses pontos vão gastar mais, gastar menos ou até mesmo aumentar. E aí você treina esse aumento. É claro que ele não é ilimitado, que a gente pensaria aqui na força de vontade, mas ele é uma coisa que você pode entrar dentro daquele estado de flow, por exemplo, e ele vai crescendo. Então, pegando um exemplo mais atual, um jogo que eu estou jogando é o Clair Obscur, e ele tem, além da batalha, né, você no meio da batalha você pode dar parry, que é você defender e dar um contra-ataque no inimigo. Você tem o dodge, que é a esquiva, né, evasão. E quando você faz tanto a defesa quanto a esquiva, você aumenta o seu AP. Você pode vir a aumentar ele. E a batalha, conforme ela vai acontecendo, ou seja, você ataca, defende, dá um contra-ataque, você esquiva, você vai aumentando mais esses AP points. E aí você consegue dar mais golpes fortes. Essa é a ideia do flow. Quanto mais você vai aumentando o seu nível de competência com relação às atividades que você faz, assim como o seu foco, você consegue ter um tempo melhor gasto, um tempo melhor disponível para fazer as atividades que você precisa. E isso é importante a gente entender. O flow mais o foco faz com que você consiga ter aproveitamento do tempo. Organizar o tempo é uma coisa muito difícil, porque a gente às vezes não para olhar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Eu tenho uma grade horária que eu olho todos os dias ali como é que ela funciona, e eu tenho, por exemplo, um limite da hora que eu posso ir dormir, da hora que eu tenho que acordar. Todo dia eu geralmente acordo às 7. Se eu quiser acordar mais cedo, eu preciso dormir mais cedo. Se eu quiser acordar mais tarde, eu não posso, porque eu tenho uma filha que me acorda às 7 da manhã. Eu preciso me organizar disso. Então, das 7 até tal horário, geralmente meia-noite, 1 da manhã, eu preciso me organizar. E aí eu vou manuseando este tempo. Mas, como é que a gente faz esse manuseio da melhor forma possível para ser mais produtivo? Entendendo quais são as suas prioridades no dia a dia. Quando você entende que nem todos os blocos de horas lá da sua planilhazinha vão ser iguais, ou seja, nem todas as atividades vão ter a mesma demanda de tempo, você consegue mudar algumas coisas. E aí é um ponto que às vezes eu comento com as pessoas também, que assim, a gente não está planejando essa rotina, essa grade horária, essa ideia de produtividade para o nosso momento presente. A gente está planejando para o nosso futuro. E aqui vai um exemplo meu, que é, hoje quando eu acordo, tem alguns momentos que eu leio com a minha filha e tudo mais, ou que ela está brincando ali mais sozinha, naquele momento eu sento e começo a organizar algumas coisas pelo celular. Então, por exemplo, planos de ação, de terapia, vídeos que eu vou gravar aqui, né? Ou seja, um texto ou outro que eu achei legal que eu quero gravar. Então, ali eu estou gravando para uma versão futura minha, que é a versão de noite que vai, depois do expediente, gravar os vídeos. Ela não precisará sentar e gastar 1, 2, 3 horas para montar os vídeos. Eles já foram montados ao longo do dia. Quando minha filha dorme, eu aumento essa produtividade, ou seja, eu produzo mais, porque eu tenho mais tempo disponível, porque eu não preciso dar tanta atenção para ela, porque ela dormiu. Eu posso focar mais atenção em mim ou nas minhas outras atividades. Então eu tiro um bloco de tempo, geralmente ela dorme em torno de 2 horas, para organizar tudo isso. Você entende que quanto mais clareza você vai tendo disso, mais fácil fica. E o nosso problema é que a gente vai se desconectando da nossa versão futura, e é por isso que a gente se perde, que a gente fica mais ansioso, que a gente não tem tanta clareza, que a gente não sabe para onde vai.
Quando você consegue se conectar melhor com essa versão futura, você experiencia uma satisfação de vida melhor. E ao mesmo tempo, quando você entende todo esse processo e vai desenvolvendo ele de uma maneira mais constante, planejando quem você quer ser, que é o ponto principal quando eu falo aqui com vocês em alguns vídeos, que é tire um tempo, faça pausas, olhe para você, ao invés de olhar para o seu momento presente, olhe para aquilo que você está construindo. Quando você para se perguntar o que a minha versão futura iria gostar de fazer agora, você está organizando todo este processo. O cara que enriquece logo no início da vida, vamos botar assim, até os 30, 35, ele comprou muito tempo de vida para isso, mas ele também gastou muitas coisas, ele sacrificou muitas coisas. Não estou dizendo que é o certo ou errado, é o que ele quis. Mas quando você pega uma pessoa que só vive para si naquele momento presente, sem parar um tempo específico e planejar este futuro, ela não terá um futuro efetivamente. É o que a gente fala com relação à aposentadoria, por exemplo. Se você não parar para se organizar e investir bem o seu dinheiro, apenas gastar o que entra e pronto, não fazer uma revisão financeira da sua vida, você vai se perder. E aí a gente chega no ponto principal aqui do vídeo, que é, se você não estabelecer ou reavaliar as suas prioridades, geralmente uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada 3, 4 meses, você não vai chegar onde você quer. E um paralelo, por exemplo, com relação à terapia, quando um profissional chega, eu chego para os meus clientes pelo menos, e pergunto como foi a semana, eu não estou só querendo puxar papo. Eu quero entender como é que foi a construção e se ao longo da semana existe um relato de priorização daquilo que foi conversado na terapia. E aí o que a gente faz em processo? Quando chega em 3, 4 meses, eu reavalio como é que está a evolução do meu cliente. Claro que isso vai sendo feito todo mês, mas eu reavalio com ele e estabeleço novas prioridades. Se a gente faz isso na nossa vida, toda semana eu pego um dia, sábado ou domingo, e reavalio qual é a minha prioridade desta semana, e eu monto todo este processo, fica muito mais fácil. Se eu faço isso a cada 15 dias, fica melhor também. Se eu faço isso de maneira mais rotineira a cada 3, 4 meses, também é válido. O que eu não posso, que é o que a gente faz na grande maioria dos casos, é vou fazer isso no ano novo, reavaliar minha vida. E aí você tira ali no máximo 15 dias de janeiro, repensa a sua vida, se inscreve na academia, não faz mais nada e acabou. Porque você não estabeleceu nenhuma prioridade. Não sei se vocês já viram, mas tem aquele vídeo onde o professor fala, ele pega uma jarra e coloca, por exemplo, algumas pedras, umas pedras grandes, depois ele põe as menores, depois ele põe areia. E ele está falando sobre aquilo que você consegue colocar dentro de um pote. Que se ele colocasse primeiro a areia, depois as pedras pequenas e depois as grandes ele não conseguiria fechar, ele precisa reorganizar. Isso é prioridade. Eu entender que se eu coloco algumas tarefas grandes primeiro, depois eu coloco tarefas médias e depois as mais fáceis, eu consigo fechar o meu dia. E aí você vê várias literaturas sobre produtividade falando exatamente isso. Deixe o mais difícil para o começo. Por quê? Porque você ganha mais tempo assim. Você consegue se desenvolver melhor. Você não perde tanto tempo. Tem um outro exemplo disso, que é um experimento, é uma brincadeira, que é o seguinte, você deixa várias garrafas enfileiradas, tipo dominó, e aí você tem que pegar essas garrafas, ou qualquer objeto, mas vamos pensar na garrafa. Qualquer objeto enfileirado, e você tem que pegar todos eles, um por um, ou seja, você pega um, põe no balde, pega um, põe no balde, pega um, põe no balde, assim até acabar os objetos. E aí eles fizeram um comparativo, que é, se você começar a pegar pelo mais próximo, de um lado o cara pega pelo mais próximo e do outro ele pega pelo mais distante, quem ganhará essa competição muito provavelmente será o cara que começou pegando o mais distante. Por quê? Porque o mais distante ele vai gastar mais energia. Então ele vai lá atrás, puxa e volta. Vai lá atrás, pega e volta. Só que nisso que ele está fazendo esse processo, quando chega a partir da metade ali da quantidade de garrafas, por exemplo, ele começa a ficar mais rápido do que o do outro, que começou pelo início.
pelo que está mais próximo do balde. E eles explicam que isso acontece porque você tem um gasto de energia menor no começo, mas depois, da metade do processo, você começa a gastar mais, enquanto que o outro gasta menos. Então ele tem mais energia no final da competição. Esse que pegou primeiro lá afastado. E aí, entenda, ele estabeleceu uma prioridade. Ele entendeu o nível de energia, de gasto energético que ele vai ter com algumas coisas. Então ele começa a se organizar para fazer esse processo. E é por isso que é importante a gente entender as nossas prioridades, que eu vou falar sobre elas ainda agora, o nosso nível de energia, então em que momento do dia eu me sinto mais focado, mais apto para trabalhar, e eu coloco as principais atividades nestes momentos que eu estou mais apto a fazer as coisas necessárias, e aí eu vou me organizando. A ideia das prioridades é que eu vejo muita gente falhando, é que assim, o que você tem de objetivo? A pessoa vai lá e coloca 10 coisas, 5 coisas, um monte de coisa. E ela se perde. Eu falei isso nos vídeos anteriores sobre áreas da vida. A gente precisa olhar para uma, duas, três, no máximo, 3 áreas da vida e estabelecer o que eu quero de cada uma delas. Porque se eu pego todas para tentar resolver, não vai dar certo. Eu já passei por isso, por exemplo, provavelmente você e outras pessoas, vou ler um livro, vou fazer uma atividade. Aí você começa a ler um livro, para no meio, pega outro, para no meio, pega outro, para no meio, e você não finaliza. Porque você não estabeleceu prioridade. Você não estabeleceu atividades para essas prioridades. E esse é o ponto principal aqui, sobre a prioridade. Uma vez que você estabeleça as suas principais prioridades, ou seja, me usando novamente de exemplo, minha prioridade é construir conteúdo para a internet, fazer meus atendimentos e cuidar da minha saúde e da minha família nesse sentido. Qual é a minha prioridade máxima? De manhã estar com minha filha. Então, entre uma atividade e outra, eu acrescento coisas mais simples, como fazer a pesquisa de textos do que eu vou falar para o final do dia. Eu tenho uma prioridade, foco na minha filha. Quando eu não preciso dar essa atenção total, eu divido ela com uma atividade que também é prioridade, construir conteúdo, só que eu faço uma atividade sobre ela. E assim eu vou organizando o meu dia. Quando eu venho para os atendimentos, é uma prioridade, minha vida profissional, consequentemente financeira e minha família. Terminou o atendimento, eu vou ali, dou um apoio para minha esposa, ou coisa do tipo, ou brinco com a minha filha, ou coisa nesse aspecto também. Então você vai estabelecendo dentro do seu fluxo do dia atividades para você fazer. Cada prioridade que você tem, escreva 2 a 3 atividades que realmente vão dar suporte para que isso aconteça. Então, por exemplo, criação de conteúdo. Eu tenho 3 atividades para criação de conteúdo. Eu uso o Substack para pegar e fazer algumas notas ou ler algumas notas. E eu vou repostando algumas pessoas ali. Então, essa é uma atividade. Eu tenho leituras que eu faço dentro do meu ritmo de estudo, né? Meu estudo em si. E um momento para a escrita. São essas 3 atividades que eu tenho que fazer ao longo do dia com relação à criação de conteúdo. Ponto. Com relação ao meu trabalho, eu tenho que ter um momento para planejar as sessões, eu tenho que ter um momento para executar essas sessões e um momento para dar suporte ou criar material extra para os meus clientes. Então, faço todo este processo. E com relação à minha família, a mesma coisa. Um momento para cuidar da minha saúde, um momento para cuidar da minha esposa e da minha filha. Ponto. São 3 atividades. E aí você vai organizando o que você precisa fazer. O nosso maior problema é que a gente não cria essas atividades que a gente precisa. Porque a gente não coloca no calendário. A gente não organiza elas. A gente não, talvez eu faça tal coisa. E esse talvez, ele não me dá clareza do que eu tenho que fazer. Então a gente acaba não fazendo. E novamente, não pensa no seu futuro. Não pensar no seu futuro faz com que você não faça as coisas aqui no presente. Porque elas não parecem fazer sentido. Não há conexão entre elas. E é por isso que tanta gente falha. Porque elas não olham para este futuro que elas estão construindo, para essa versão que existe. Se eu não parar para me organizar financeiramente e entender que a organização de hoje impactará na escolha da escola da minha filha, por exemplo, minha filha vai estudar mal. Se eu não parar para entender que a criação de conteúdo que eu não faço aqui, assim como a prospecção que eu não faço para os meus atendimentos, me fará ter menos clientes lá na frente. Porque o cliente ele um dia vai ter que sair da terapia, né? Ele tem uma alta para receber. Ele não fica ali eternamente.
A mesma coisa quando você cria conteúdo. Você tem que criar para uma audiência, para uma estratégia, para um foco, um público. Então, todos os nossos processos eles são voltados para o futuro e não meramente para o presente. Mas se você não tira tempo para pensar nessas coisas, de que serve? Mais um exemplo besta ligado ao videogame, porque é a minha realidade. Se eu não parar para evoluir alguns levels dentro de um jogo de RPG, eu não vou conseguir avançar na história. Eu não vou conseguir melhorar o jogo. Eu posso até melhorar ali, bota a dificuldade mais fácil, curte a história e acabou. Mas eu não consigo evoluir dentro do processo do jogo. Porque o grindar dentro do jogo, né, o evoluir de levels, ele é isso, é o momento de você pensar no futuro. Você entender a mecânica de um jogo de tiro e você olhar vídeos de alguém jogando, é um pensamento sobre o seu futuro também. Então é entender que olhar para o seu futuro é fazer com que esse presente se torne mais importante, não menos. Porque te dá mais clareza. E aí a gente entra no último tópico, que é a matriz de Eisenhower. Se você escrever ela no coisa, você vai ver. Ela é uma matriz que nos ajuda a entender quais são as nossas importâncias e urgências dentro do que a gente está fazendo. Só que o maior problema dessa matriz é que ela veio adaptada lá da administração / psicologia organizacional para o cotidiano das pessoas. E ela não foi bem adaptada. Porque é uma matriz que ela está ligada a processos administrativos, processos empresariais. Como é que eu transmuto isso para a minha vida pessoal? E aqui entra o primeiro ponto. Você não vai fazer isso imediato. Você vai olhar para uma área da sua vida. Então eu vou fazer 3 matrizes para 3 áreas diferentes. E aí dentro da matriz eu vou entender o que é importante e urgente, uma coisa que eu tenho que fazer agora. Por exemplo, se agora, neste momento, a minha filha chorar, eu preciso parar o meu vídeo e ir lá acudir. Porque não é normal que ela chore esse horário. Então, se ela chorar porque aconteceu alguma coisa, isso é uma coisa importante e urgente. Uma coisa que é importante, mas ela não é urgente, eu posso delegar para daqui a pouco. Que é o que eu vou fazer com esse vídeo. Terminou de gravar, eu agendo ele para ser postado no horário que eu quero. Ele não precisa ser postado agora. Agora são 1h15 da noite. Eu não preciso postar ele agora no YouTube. Eu posso agendá-lo para quando você vai assistir. E a partir dele eu posso organizar outras coisas, que não são coisas urgentes, que seria fazer pequenos reels, mas elas não são tão importantes. Então eu delego. Eu vou delegar isso para um aplicativo, para um software. Ele vai fazer todos os cortes que eu preciso, porque normalmente é uma coisa urgente. Eu preciso fazer, não preciso. Mas ela não é tão importante quanto o vídeo principal. E aí eu delego. E esse delegar dentro aqui, né, do que a gente está estabelecendo, da produtividade, não é delegar para outra pessoa ou um software apenas, mas é delegar para um momento do dia para que eu lide com aquilo de maneira mais simples. O delegar, ele é parecido com esse agendar, né, com esse criar lá na frente. Por quê? Quando você delega, é porque você não tem tempo para fazer aquilo, não tem urgência. Mas não quer dizer que aquilo ali não seja necessariamente importante. Ele é, só que não é tão importante quanto as outras coisas. Então você pode passar para alguém que está com mais tempo disponível, porque é uma coisa urgente, e aí você aproveita. Entende a lógica? Enquanto que o outro agendamento, né, o outro condicionamento que você cria, é porque ele não é tão urgente, ou seja, eu não preciso fazer agora necessariamente, mas ele é importante. Eu posso publicar o vídeo agora, não vai afetar tanto assim minhas views e tal, mas não é melhor eu colocar ele para outro momento? Então eu agendo essa tarefa. Delegar eu dou para outra coisa fazer aquilo ali, outra condição para que aquilo aconteça. E existe um outro ponto que é o não preciso fazer isso. Isso não faz parte do que eu quero. Então, quando você organiza essas tarefas que você quer fazer dentro da sua prioridade, você entende o que é imediato, o que é que você pode agendar, o que você pode delegar para outros tipos de condicionamentos e o que não faz sentido você ter feito ali. E aí você começa a se organizar. Porque tem até uma frase que eu postei num vídeo recente que é: se uma coisa acontece de maneira urgente, você resolve. Mas se essa coisa acontece de maneira urgente várias vezes,
é porque tem alguma coisa errada no seu sistema, na sua rotina. Então ela não pode ser urgente o tempo inteiro. Ela tem que ter um planejamento. E esse planejamento é justamente pensar no seu futuro, pensar no que você está construindo. E aí, só para a gente fechar aqui, porque eu sei que esse é um vídeo um pouquinho maior do que o nosso habitual. Então, 3 perguntas bem simples que é: dentro das suas prioridades neste momento, quais são as 3 maiores? Dentro dessas 3 maiores, quais são as 2 ou 3 tarefas que você pode fazer para que essas prioridades que você estabeleceu avancem, para que elas melhorem, para que elas sejam cumpridas? Outro exercício bem simplesinho é: olhe como está o seu calendário, olhe como está a sua rotina. Não precisa ser daqui a rotina de 3 meses atrás, não. Pega 2 semanas atrás, no máximo, início ali de um mês, então 3 a 4 semanas no máximo, de quando você começou um mês. E olha o que está na sua agenda, como é que ela está sendo priorizada. A partir do momento que você olha essas atividades, começa a circular aquilo que faz sentido para os seus objetivos, para as suas prioridades, e aquilo que não faz sentido. E separa em 2 categorias e reorganiza. Faz o ajuste de tempo que você quer dedicar para cada uma delas. E mais uma vez, último exercício: tire um tempo para pensar no seu futuro. Tire um tempo para estabelecer as urgências e importâncias dentro das suas prioridades. Porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer as coisas, mas não vai ter o resultado que você almeja. Você vai construir coisas, mas elas não estão chamando a atenção de ninguém neste processo. Então, tire um tempo para pensar sobre tudo isso. Se organize. Ok?